Olá, Shalom, seja bem-vindo ao canal Escatologia Fácil, eu sou Israel, você é muito bem-vindo aqui. Nessa sala virtual de estudos, nós falamos sobre a volta do Senhor Jesus até que Ele venha, e sinais que apontam para a volta do Senhor Jesus. Bem, São Malaquias. Quem é São Malaquias? São Malaquias é um monge irlandês católico que viveu no 12º século depois de Cristo. Ele viveu em torno de 54 anos e ele deixou alguns registros em pequenas frases apontando para um percentual de número de papas e dizendo que o último papa seria um papa que se chamaria Pedro, algo que a igreja geralmente não faz. A Igreja Católica não concorda em colocar o nome de Pedro em outro líder da igreja. Seria quase que uma afronta à história da própria igreja colocar o nome de Pedro como sequência da vida de um papa. Os papas geralmente escolhem nomes a partir da sua visão de governo, de liderança, e é muito comum que um papa geralmente coloque o nome do seu antecessor, que ele se identifica com ele. Nós encontramos, então, muitos nomes de papas que vão se copiando, porque cada um que adota o determinado nome, ele adota o nome para dizer, vamos trabalhar no mesmo espírito, no mesmo ideal deste papa antecessor. É o caso de Bento XVI. 16 foram as pessoas que assumiram o cargo de papa e se chamaram Bento. No caso, Ratzinger foi o 16º que se autodenominou Bento. E ele seguiu a linha de raciocínio teológico do primeiro Benedito I, porque ele segue essa tradição, é assim que a igreja trabalha. E ela nunca coloca o nome de Pedro sobre um dos seus líderes, porque ela entende que é um nome que não deve ser colocado, seria muita ousadia copiar o nome do apóstolo Pedro. Isso é, de certa forma, controverso, porque muitos papas colocaram o nome de apóstolos, como, por exemplo, Paulo VI, ou, por exemplo, João e João Paulo, a soma de 2 apóstolos. Agora nós vamos ter uma resistência da igreja para colocar o nome de Pedro, porque eles acreditam que isso seria uma afronta e seria um erro. São Malaquias, então, enumera 113 papas, e ele diz que o último se chamará Pedro. A igreja, na Basílica de São Paulo, no Vaticano, ergueu uma linda estrutura arquitetônica e no alto, próximo ao teto dessa basílica, existem 113 figuras papais, que foram reservadas para cada líder da igreja. De certa forma, na Basílica de São Paulo, nós encontramos a profecia de São Malaquias ali colocada na parede. Eles marcaram o número exato que São Malaquias havia determinado até o último Papa. E à medida que cada Papa entra no poder, sobe ao poder, então uma imagem é colocada ali, a imagem daquele Papa, contabilizando uma espécie de contagem regressiva para o último Papa. Nós tivemos a oportunidade de conhecer a Basílica de São Paulo, e ali, quando chegamos, encontramos sobre o pontificado de Bento XVI apenas 2 espaços vagos para que viesse o Papa, o último Papa ou o Papa do final dos tempos. Segundo a profecia de São Malaquias, esse número se completa e quando se completar, haverá o juízo final. Como disse, já estive na Basílica e nós podemos perceber que faltam 2 espaços na ocasião em que estive naquele lugar.
Depois, o Papa Francisco foi eleito pelo conclave e a sua imagem foi colocada ali, restando apenas um espaço para o possível último Papa. Se essa contabilidade de São Malaquias estiver correta, nós estamos na iminência de um futuro Papa do fim dos tempos. E nós entendemos que aquela colocação da última figura será também a colocação de uma figura, segundo a profecia de Malaquias, daquele Papa que vai governar no fim dos tempos, sobre o período da grande tribulação em muitas ocasiões. Mas onde é que essa palavra vai se encontrar com a Bíblia? Onde é que isso tem a ver com a Bíblia? Nós vamos encontrar no livro de Apocalipse, no capítulo de número 17, uma citação do Senhor dizendo que o João vê 8 figuras reinando sobre um governo romano. 8 reis subindo ao governo, e ele está se referindo a Roma. E ele então vai dizer que o 8º rei seria um dos 7 reis que subiram ao trono naquele momento, e que seria ele aquele que traria a confusão e a perdição. Ele viria para um tempo final. Bem, no livro de Atos, essa figura é uma figura de um rei. Então, quando é que a igreja poderia ter tido um rei? Em 1929, assinado foi um tratado entre a Igreja Católica e o ditador italiano Benito Mussolini. Quando eles assinaram o chamado Tratado de Latrão, onde a igreja se comprometeu em devolver terras que eram da igreja para pegarem um espaço de terra conhecido como Vaticano, o menor estado do mundo, a menor república do mundo. Na realidade, o Vaticano ganha esses status porque ele está localizado dentro de Roma. E o Vaticano tinha que fazer algumas concessões, como, por exemplo, deixar que a Itália chamasse Roma de sua capital e abrisse mão de alguns outros territórios. Benito Mussolini também buscava uma certa aliança com a igreja para os seus intentos terem sucesso. Então ele lança mão dos seus intentos e assina um acordo com a Igreja Católica que logo aponta para uma espécie de governo mundial. Ok, nós temos agora a capital da Igreja Católica Apostólica Romana dentro do território de Roma, na Itália, e nós temos o menor estado do mundo sendo liderado por um governante que é coroado. Os papas, desde o ano de 1929, eles são coroados e se assentam no chamado trono pontifício. A palavra pontifício significa ponte, e seria então o Papa uma figura que liga o governo do Estado com o governo espiritual. Isso aconteceu por ocasião da conversão de Constantino no ano 325 d.C., quando ele coloca uma ligação entre ele e o Ocidente, uma vez que o Ocidente não aceita o seu governo, não reconhece a sua liderança como imperador. Então o líder da Igreja Católica assume esse posto e Constantino passa a chamá-lo também de Pontifex, que é a ligação entre ele e o Estado ocidental do seu império. Daí em diante, a Igreja Católica só veio assumindo cada vez mais autoridade e poder político diante da sociedade, até que em 1929 um tratado é assinado, e esse tratado corresponde à criação, ao reconhecimento do Estado do Vaticano, ou do Estado da Igreja Católica Apostólica Romana. Essa relação da Igreja Católica Apostólica Romana com o texto de Apocalipse capítulo 17 é muito forte, porque em Apocalipse capítulo 17, todas as atribuições, todas as referências, todos os pontos demonstrados naquela ocasião, naquele capítulo de Apocalipse, apontam diretamente para a Igreja Católica, falando sobre a sua liderança, que está sobre todas as terras, toda a terra, sobre todas as pessoas do mundo, começando a falar pela sua liderança, que está sobre todos os moradores do mundo. A Igreja Católica está em todos os lugares do mundo, ela reina onde existem outros governantes, ela governa paralelamente ao governo de cada uma das instituições políticas de cada país. Em cada país onde há o cristianismo, há a mão da Igreja Católica. E há também a direção da Igreja Católica sobre a vida de pessoas que estão sob a direção de outros líderes.
A Igreja Católica conquistou esse espaço, ganhou esse espaço ao longo dos anos, das eras. Foi por essa razão que ela conseguiu perseguir a muitos cristãos durante a Reforma e condenar à morte muitos deles. Nós encontramos então na profecia de São Malaquias uma ideia de que vai acontecer com o mundo. Segundo a ideia de São Malaquias, ela concorda com Apocalipse capítulo 17, onde João está falando sobre o oitavo rei do Vaticano, o oitavo rei de Roma, que estaria ali sendo um substituto direto do imperador romano Nero dos dias de João. O papel desse personagem católico se encaixa perfeitamente em Apocalipse capítulo 17. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, e ainda que é. Aqui está o sentido de que tem sabedoria. 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. São também 7 reis. 5 caíram, um existe, o outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure pouco tempo. A besta que era e já não é também o oitavo, e é um dos 7, e vai para a perdição. O que João no Apocalipse está dizendo em primeiro plano é: aquilo que já não era, volta a ser. Ele está falando do Império Romano, que deixou de existir, mas de repente volta esse império, e esse império institui sobre si 8 reis. Então agora ele vai dizer: 5 já vieram e 2 ainda faltam vir. Ele está no governo, João está assistindo essa cena, no governo do 6º rei, que está governando em Roma, que já deixou de ser império e agora volta a ser império novamente. E ali ele está observando, a partir da observação do 6º rei, ele observa que 5 vieram e 2 ainda faltam vir. E quando vier, virá o 8º em nome de um dos 7 antecessores dele. E quando é que o Vaticano passou a ter um rei? Em 1929, com o Tratado de Benito Mussolini, juntamente com Paulo VI. Daquele momento até os dias atuais, nós estaríamos vivendo hoje o 7º rei do Vaticano, que seria Francisco. E pela Basílica de São Paulo, pela profecia de São Malaquias, que se encontra com a profecia bíblica de Apocalipse, nós estaríamos na iminência do último Papa, que vai se chamar Pedro. Essa profecia é muito forte e é de uma direção muito forte para a vida de todos nós. Porque se São Malaquias acertou, e ele também concordou com a Bíblia em algum momento, nós podemos estar vivendo, caso essa interpretação de Apocalipse 17 esteja correta, nós podemos estar vivendo o tempo derradeiro para a vinda do Senhor Jesus. Porque esse 8º rei que reconstrói toda a autoridade do antigo Império Romano, ele vem para trazer o fim, para trazer as últimas coisas sobre a terra. Ele vem com autoridade para desenterrar certos poderes e autoridades que já não existiam mais. Nós então estamos encontrando aqui a figura de São Malaquias, que concorda com Apocalipse capítulo 17, ao designar também uma certa contagem de papas até o último papa. Interessante, não é? Se isso concorda com a Bíblia, se isso faz sentido, então nós estamos na iminência de ver a volta do Senhor. Prepare o seu coração, porque a volta do Senhor será como nós temos dito aqui nesse canal e como a Bíblia tem apresentado. Quando você menos esperar, então virá o Senhor das nuvens com poder e grande glória para levar os seus. Prepare-se, porque até o mundo e as outras religiões anunciam os sinais da volta do Senhor. Deus te abençoe. Até o próximo encontro.